Nesses últimos tempos, o Senhor tem falado muito comigo sobre alguns conceitos que precisam ser repensados, né? O apóstolo Paulo lá fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele nos convida a renovar o nosso pensamento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E há muitos conceitos, há muitos assuntos na Bíblia que eles há muito tempo não são trabalhados, não são falados, não são ministrados, né? E isso por várias razões. E eu quero meditar com os irmãos um texto por demais importante e oportuno para a nossa época agora. E esse texto se encontra aqui, então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 10, 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, 11 e 12. Esse texto é um texto bastante interessante, importante, é uma revelação de Deus para a nossa época, para o nosso tempo. E eu quero convidar você a abrir o coração, abrir a sua mente para tudo aquilo que Deus tem para nós hoje, em nome de Jesus. Achou aí? Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Até aí. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez ao Senhor para a ministração da palavra nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós abrimos o nosso coração a Ti, para que o Senhor venha falar conosco. Abra os ouvidos para ouvir, e nessa hora eu já repreendo todo espírito maligno que intente tirar a atenção, atrapalhar a voz do Senhor aos Teus filhos nesta hora. Em nome de Jesus, nós Te repreendemos, Satanás. Mas, Deus querido, fala ao nosso coração. Também abre o nosso entendimento para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E entendendo, Senhor, guarda essa palavra no nosso coração, para não pecarmos mais contra Ti. Deus querido, que essa palavra produza frutos, e muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: não erreis. Não erreis. Mas observe, irmãos, que antes de nós falarmos desta palavra pregada num púlpito de uma igreja cristã, a igreja de Corinto, nós precisamos trazer algumas considerações. Porque esse texto, irmãos, esses versículos que nós lemos, eles têm uma direção específica. Esse texto, ele é ministrado e ele é direcionado para cristãos. Logo, esta palavra que eu vou estar ministrando aos irmãos não é uma pregação para pessoas que não professam a fé cristã. Não é para não cristãos. É uma pregação para cristãos. A segunda observação, irmãos, é que mesmo aqueles que ainda que professam a fé cristã, mesmo assim, essa palavra tem ainda dois pré-requisitos de direção. Primeiro, ela é direcionada para os cristãos que creem no céu e que acreditam que um dia, depois de findar essa vida, eles vão morar no céu. Se você, ou se alguém, de repente, é um cristão que não crê que vai morar no céu,
essa palavra também não é para esse tipo de pessoa. A segunda característica que nós vamos ver também é que, além de você ter que crer como cristão que vai morar no céu, é que nós precisamos crer, ou o cristão que vai ouvir essa palavra precisa crer que essa jornada aqui nessa terra, esse mundo que nós vivemos, ele é cheio de situações que nos impõem ter que fazermos renúncias pessoais. Logo, se você não acredita no céu, ou se você acredita no céu, mas não acredita numa vida de renúncia pessoal, essa palavra também não é direcionada a você, cristão. E nós vamos observar, irmãos, que talvez não seja muito fácil ser cristão sem considerar que você vai morar no céu e sem considerar que você tem que fazer uma renúncia pessoal. Primeiro que Jesus nos diz lá na carta de João, no capítulo 14, verso 2, Jesus, quando está para ir para o céu, Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus nos disse que existem moradas no céu e que ele mesmo, pessoalmente, iria preparar essas moradas para nós. Então, por isso que eu acho que é um pouco difícil ser cristão e não crer que um dia vamos morar no céu. A segunda questão que eu tinha colocado aqui como pré-requisito a cristãos é em relação às renúncias pessoais que os cristãos têm que fazer. Observe, queridos, que não dá para viver uma vida cristã, ao que parece, no nosso entendimento, sem fazer algumas renúncias pessoais. O apóstolo Paulo escreve ali na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que ele mesmo, o apóstolo Paulo, já havia sido crucificado com Cristo. E ele não vivia mais ele, mas Cristo é que vivia na vida dele. E a vida que ele agora vivia, não vivia mais na carne, mas ela vivia, essa vida, ele vivia, o apóstolo Paulo dizendo, vivia pela fé no Filho de Deus, o qual o amou e se entregou a si mesmo por ele, Paulo dizendo. E Jesus, nós vamos ver que reforça essa ideia de renúncia pessoal, quando escreve lá nos evangelhos, por exemplo, Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Então Jesus também dá indícios, Jesus mostra que o viver nessa terra é um viver que muitas vezes nos impõe ter que renunciarmos às nossas vontades, ter que renunciar muitas coisas que a gente às vezes gosta ou está habituado, ou até mesmo viciado, dependente de determinadas condutas e comportamentos, para caminharmos bem com Deus e para termos uma vida cristã reta do ponto de vista de Deus, nós precisamos então fazer alguns sacrifícios pessoais e naturalmente isso inclui algumas renúncias. Então observe, essa palavra que está sendo ministrada, cujo título é Não Erreis, ela é uma palavra para cristãos. Só para cristãos. E se você não professa a fé cristã, eu peço que você não se incomode com tudo aquilo que esse texto diz e que eu vou reforçar através dessa palavra. Bem, iniciando a mensagem, nós precisamos observar o seguinte, a mensagem de Paulo e a primeira carta aos Coríntios, quando Paulo escreve, ela gera muitos problemas entre os irmãos da igreja. Porque boa parte dos irmãos, quando ouviu essa pregação de Paulo e esses ensinos de Paulo, essa forma de tratar algumas questões e condutas dos crentes ali de Corinto, muitos irmãos rejeitaram essas palavras de Paulo, rejeitaram essas verdades espirituais apresentadas pelo apóstolo. E observe, irmãos, a interpretação das Escrituras e a mensagem da palavra de Deus, nós precisamos considerar, não pode estar sujeitas ao contexto cultural que nós estamos inseridos, não pode estar sujeita às conveniências particulares e pessoais de cada um de nós. Porque a Bíblia
ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, e a Bíblia não pode se submeter às nossas conveniências e à nossa estrutura de realidade social e cultural que nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo está trabalhando algo extremamente importante nesse sentido, porque culturalmente e comportalmente, as pessoas já estavam tão habituadas com algumas questões que essas questões precisavam ser elucidadas para aquele povo de Corinto, porque o que estava em jogo não era nada mais, nada menos do que entrar no céu. Essas pessoas naturalmente iam à igreja, oravam, cantavam, jejuavam, eram sinceras, imagino eu, com Deus, né, em sua busca por Deus, em seu fervor a Deus, mas havia questões na vida pessoais deles, e não necessariamente questões de pecado apenas, né? Porque o apóstolo Paulo não faz um juízo de valor de pecado sobre esse rol de 10 condutas descritas aqui no texto, né? Ele não mensura o que é pecado, o que não é pecado, é apenas um comportamento. Mas nós observamos que, se essas coisas não fossem resolvidas, eles iam passar uma vida inteira servindo a Deus, indo à igreja, orando, cantando, e no final não entrariam no reino dos céus. É aquela velha frase, aquela velha máxima que diz assim: nadou, nadou e morreu na praia. O navio afundou em alto mar. Com muito esforço, a pessoa foi nadando, nadando, gastou todas as suas forças para chegar até a praia, para chegar a um lugar seguro, e a hora que estava já bem pertinho ali da areia da praia, ele se afoga e morre, né? É um desperdício de tempo, de esforço, de dedicação, quando se percebe que não vai entrar no reino dos céus. Agora, eu quero chamar a sua atenção num ponto bastante interessante. É como Paulo abordou essa questão. Quando eu falo a questão, são esses 10 comportamentos, esses 10 itens que Paulo trabalhou. Sodomia, efeminados, bêbados, avarentos, né, roubadores, ladrões. Quando Paulo lista esse rol de condutas, nós vamos observar a forma como ele abordou isso. Observe o seguinte: não se tratou de uma pregação de juízo ou de condenação. Não foi isso que Paulo fez quando ele pregou aos irmãos de Corinto sobre essas questões. O que Paulo está fazendo é um alerta aos filhos de Deus: não erreis. Ele não disse, não pratiqueis. Ele não disse, não pequeis. Ele disse, inclusive assim, todas as coisas nós somos livres, mas nem tudo nos convém. Ele está fazendo um alerta, então não é um juízo. Isso precisa ser corrigido, irmãos, porque ao longo dos séculos, das décadas, da história da igreja cristã no Brasil, esse texto foi usado e tem sido usado como um texto condenatório às pessoas ao inferno. Não foi isso, e não foi essa forma que Paulo tratou esse texto. Esse texto foi tratado da seguinte forma, irmãos. Observe a ilustração que eu vou trazer. Imagine você indo ao médico. Aí o médico pede alguns exames, exame de colesterol, exame de glicemia, e você vai ao médico, leva esses 2 exames, e o médico observa lá que a sua glicemia está alta. Ele observa também que o seu colesterol está alto. E o que o médico faz? Ele receita para você uma dieta, alguns alimentos que você tem que evitar, algumas mudanças que você tem que propor na sua maneira de viver. E ele passa, talvez, alguns medicamentos para ajudar a combater aquele excesso de colesterol e aquele excesso de açúcar no seu sangue. Você sai do consultório médico, cumprimenta o médico, agradece o médico, sai do consultório médico com um diagnóstico, um receituário, mas você é livre para acatar aquela orientação que o médico deu ou não acatar aquela orientação que o médico deu. Você é livre para comprar aquele remédio e tomar. Você é livre para corrigir a sua alimentação. Você é livre.
Você é livre, inclusive, para pedir uma segunda opinião, para ir em outro médico, para ver se vai confirmar aquilo que o primeiro disse. Você é livre. E observe que quando você não acata a decisão médica, a orientação médica, né, você está fazendo isso porque você é livre. E é essa forma como Paulo está tratando com a igreja de Corinto. Olha, vocês são livres. O cristianismo é liberdade. A vida cristã é uma vida de liberdade. Vocês são livres, mas não erreis, porque não entrarão no reino dos céus. Se você crê realmente no Evangelho, se você crê realmente que um dia vai morar no céu, se você crê e espera uma morada eternal ao lado de Jesus, você precisa tomar cuidado com essas coisas. Essa é a forma como o apóstolo Paulo trabalhou esse texto. Então, observe, irmãos, que é uma forma, sobretudo, uma forma de amor. É, sobretudo, não uma forma de juízo, mas é uma forma de misericórdia. É uma forma, irmãos, também de ensino. Não é uma forma impositiva e não é uma forma dura para lidar com o povo. É uma forma muito liberta para lidar com o povo. Porque, a bem da verdade, irmãos, quem sabe o que vai acontecer na sua realidade pessoal e individual é você mesmo e Deus. Não adianta eu querer fiscalizar você, não adianta eu punir você, ou punir mesmo, às vezes, perante a igreja, ou perante a congregação, por conta de um erro que você tenha cometido, porque, a bem da verdade, quem vai prestar contas a Deus é você em relação à sua vida. E é isso que está sendo discutido e sendo ensinado aqui. Não erreis, não erreis, não erreis. Irmãos, o auge da nossa vida cristã, o ponto mais sublime nosso, da nossa caminhada, irmãos, é o momento que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia por isso. Glória a Deus. Há um anseio, irmãos queridos, no coração dos homens que servem a Deus, os filhos de Deus, de encontrarem-se com o seu Senhor Jesus. Há uma expectativa. Tanto que eu me lembro que há uma canção antiga que diz assim, que fala muito aos nossos corações. Diz assim, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, com semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. Sim, assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Observe que esse canto sintetiza a expectativa dos filhos de Deus de verem o Senhor Jesus. Segunda característica dessa palavra, observe que o apóstolo Paulo diz assim, não erreis. E ele lista um rol, de 10 condutas. Observe que ele começa assim, os devassos não herdarão o reino de Deus. O que é uma pessoa devassa, né? Devasso é aquele que é moralmente vergonhoso, depravado, desregrado, dissoluto, libertino, né? Essa é a definição de devasso. O que é um crente devasso, que se inclui bem, talvez nessa explanação de Paulo? Um crente devasso é aquele crente que fala palavrão, é aquele crente que às vezes gosta ou fala piadas, né, sujas, obscenas, depravadas. É aquele crente que tem condutas, né, que não deveria ter enquanto filho de Deus, principalmente no aspecto moral, né, ou no aspecto, às vezes, de higiene. Eu me lembro, irmãos, né, que eu preguei numa igreja certa vez, muitos anos atrás, né? E o obreiro que dirigia o culto, enquanto ele dirigia o culto, com uma mão ele segurava o microfone e com a outra mão ele segurava as partes íntimas, né? Coçava as partes íntimas no púlpito, na frente de todo mundo, né? Imagine que desserviço moral, né? Isso gera na congregação, né? Isso é um hábito que ele tem,
que precisa ser corrigido, precisa ser confrontado, precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, né? Às vezes, é a forma de se vestir, né? Nós temos um problema muito sério no nosso meio. Às vezes se radicaliza muito um tipo de vestimenta, mas não se instrui corretamente como se deve vestir, como as pessoas devem vestir, né? E eu quero dizer algo importante aos irmãos, né? O cristão, ele tem que se vestir de forma digna. Quando eu digo de forma digna, não significa que você tem que usar terno e gravata e mulher tem que usar saia até o pé, né? Mas eu quero dizer a você que forma digna, você tem que olhar as coisas de Deus, a casa de Deus, a sua vida cristã, como uma coisa muito importante realmente na sua vida. Então, se você tem disposição a comprar uma roupa boa para ir numa festa, num determinado evento, você tem que também ter essa disposição para se vestir na casa do Senhor. Precisamos nos atentar como nós nos vestimos, irmãos. É incompatível com a vida cristã uma pessoa se vestir de qualquer jeito para vir à casa do Senhor. É incompatível a vida cristã usar uma calça, uma roupa apertada, agarrada, né? Mostrando parte do corpo, estimulando sexualmente outras pessoas do mesmo ambiente. É incompatível com a vida cristã. Às vezes essas questões não são trabalhadas, não são tratadas, não são faladas, porque geram constrangimento, geram, às vezes, dissensão no meio das pessoas, mas isso precisa ser lembrado, queridos, né? Porque é incompatível um crente, uma cristã ou um cristão que se veste de forma muito sensualizada, né, entrar depois no reino do céu. Quando você se veste de uma forma muito sensualizada, você está fazendo outras pessoas pecarem, né? E nós precisamos tomar cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de outros irmãos, né? E são assuntos aí que nós podíamos citar os mais variados exemplos, né? E nós precisamos nos atentar a isso. Eu me lembro que, ainda nesse ponto, sobre os devassos, né? Quando nós começamos, logo que nós inauguramos a igreja que nós pastoreamos, nós tínhamos o hábito, né, de todo final de ano fazer uma ceia, mas não apenas a ceia ao Senhor, né, aquela santa ceia com o cálice e o pão, né. Nós, ao final, colocávamos no fundo uma mesa e fazíamos uma ceia, né. Então, cada irmão trazia um prato, alguma coisa de comer, e na passagem de ano, nós fazíamos o culto da Santa Ceia e também depois que passava a meia-noite, que terminava o culto, aí nós ceiávamos ali, comíamos junto, né? E participávamos daquele momento da passagem de ano. E eu me lembro que no primeiro ano eu levei um choque, porque os irmãos da igreja, a hora que acabou o culto, alvoroçaram ali em cima da mesa, né? E era cada um por si, gente colocando salgadinho no bolso, colocando a comida dentro de sacolinha, né, para levar embora para casa, né? Parecia bicho, né, irmãos? E aí nós precisamos ensinar ali a respeito de educação, de comportamento, de condutas, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso atrapalha de um dia entrarmos no céu. E glória a Deus, porque quando nós começamos a fazer e tratar isso na igreja, já no ano seguinte, né, nós tivemos o prazer enorme de vermos aquela ceia sendo servida, os irmãos comendo de uma maneira organizada, ordeira, né, e vimos ali que realmente Deus foi bom para com todos nós, depois que nós entendemos a importância de não errarmos. Cuidado com a devassidão. Segundo ponto, irmãos, não erreis. Observe, não erreis, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Irmãos, não é possível entrar no céu dividindo o coração e amando outras coisas que existem nesse mundo, concorrendo com o nosso amor a Deus. E aí, é muito fácil e muito redundante o exemplo de que idolatria é aquela imagem de escultura
que nós conhecemos de outras religiões. Mas eu quero dizer, irmão, idolatria não é só isso, queridos. Há muitas coisas que concorrem no nosso coração e que acabam atrapalhando a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo triste, que eu já tive o desprazer de ver, às vezes, em igreja. Né? Eu já tive o desprazer de ver final de campeonato, final de futebol, né? Campeonato de futebol, em horário de culto, e aí, a hora que começa o culto, muitas pessoas deixaram de ir ao culto porque querem assistir a final do determinado campeonato. Não há erro nenhum você gostar de futebol, não há erro nenhum, inclusive, você torcer por um determinado time de futebol. Mas o erro, irmãos, é que quando essas coisas choquem com o reino de Deus, choquem com a sua fé, você tem que ter convicção de que a sua opção é o Senhor Jesus, que a sua opção é Deus, que o valor mais importante, apesar de tudo, tem que ser o Senhor Deus. Aleluia por isso. Então, que o Senhor nos livre dessas idolatrias, né? Há pessoas que fazem questão por porcarias, por coisas que não valem tanto a pena, né? Você descobre muito o caráter de pessoas, às vezes, nas pequenas coisas e em coisas que parecem até insignificantes. Mas um exemplo contemporâneo que nós estamos vivendo, e talvez concorra com o nosso coração, e concorra com a nossa relação com Deus, é, por exemplo, os exemplos, as situações das séries que nós temos aí, nesses sistemas aí streaming, né, como o Netflix, por exemplo. Nós temos aí, eles perceberam que essa forma de produzir conteúdo através de séries é uma forma que gera um público cativo. Porque você coloca lá 2, 3, 4 episódios, a pessoa gosta e a pessoa vai querer terminar a temporada. Ela gosta da temporada, ela vai emendar na próxima temporada. Né? E, infelizmente, nós temos visto muitos filhos de Deus gastando 1, 2, 3, 4, 5 horas do seu tempo, às vezes até mais, assistindo séries, assistindo programações, e não gastam esse mesmo tempo aos pés do Senhor. E eu quero dizer, isso é idolatria. Não há erro nenhum você gostar de um filme, assistir uma série, né, e filtrar aquilo dentro da sua vida cristã. Mas o erro, irmãos, é você se dedicar muito mais a essas coisas do que o próprio Deus, ou dedicar-se o mesmo tempo que você se dedica a Deus. Mas a prática que nós temos percebido é que as pessoas às vezes se dedicam muito mais a essas coisas do que ao próprio Senhor Deus. Não erreis. Não erreis. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Salmo 16, 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Irmãos, cristão não vive ao acaso, cristão não vive de circunstância, cristão não vive dependendo do que vai acontecer no dia de amanhã. O Senhor é a nossa herança, é o nosso cálice. É Ele que nos sustenta, irmãos. O nosso amor, a nossa dedicação, a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa alma, os nossos sentimentos tem que estar voltado ao céu, tem que estar voltado a Deus, tem que estar dedicado ao Senhor, nosso Deus, que estás no céu. Queridos, não erreis. Não erreis. Terceiro aspecto, não erreis, porque os adultos não herdarão o reino de Deus. Adúlteros não entram no céu. Irmãos, um dos erros comuns é imaginar que o adultério apenas se refere a uma traição conjugal e uma conjunção carnal, né, no sentido sexual. Adultério não é só isso. Talvez seja a menor parte em relação do que realmente é adultério. O conceito de adultério é corromper, estragar, enganar, né,
usar algo que está correto para uma forma incorreta, ilícito, né? Exemplo de adultério e de adulteração que não permite que os cristãos entrem no reino do céu, né? Eu já vi gente corrompendo ali o lacre do relógio de energia para pagar menos energia, nunca para pagar mais, né? Mas sempre para pagar menos energia. Isso é adultério, né, do ponto de vista espiritual. Já vi também pessoas fazerem manobras no relógio de água, né, para também reduzir o consumo, né? Observe, irmãos, como que essas coisas, às vezes, elas permeiam a nossa maneira de viver e nós não nos apercebemos. Talvez você não tenha corrompido o relógio lá de água e de luz da sua casa, mas talvez você tenha corrompido, ou seja, esteja usufruindo de alguma coisa que foi adquirida, né, de uma forma ilícita, de uma forma não correta, né, torcendo, dando a impressão que é correto, que é lícito, mas na essência é ilícito, né? Um exemplo que a gente sempre lida é em relação aos tributos. Dentro dos tributos nós temos a modalidade de impostos, né? Se há um povo nesse país que é correto, que recolhe realmente impostos, não é sonegador, são os cristãos. Mas observe, irmãos, que nós temos um sistema no Brasil muito torcido em relação à tributação. Na prática funciona assim, eu sei que eu estou falando, irmãos. Se você recolhe e faz tudo corretamente, quando chega o fim do mês, a conta às vezes não fecha. Se você tem um empreendimento, tem um negócio, né, a conta às vezes não fecha. E é um problema, porque o sistema ele é distorcido. O fisco faz de conta que não enxerga a sua sonegação e você faz de conta que paga todos os tributos de uma forma correta. Eu me lembro que eu fui diretor de 2 escolas na cidade de Campinas e eu não conhecia, nunca tinha experimentado essa realidade que eu estou falando dos irmãos. E todo mês a conta não fechava, sempre faltava dinheiro e era necessário que o proprietário, o empresário, aportasse ali financeiramente para poder fechar a conta. Mas aí teve um mês que a conta ficou positiva, né? E aí eu fiquei contente, virei para o empresário, né, que era o dono, e eu disse, que bom esse mês, a gente saiu do vermelho, as coisas melhoraram. E ele me disse, não, Fábio, eu precisei fazer algumas coisas aqui, dar uns apertos aqui, deixar de pagar algumas coisas ali, para poder manter esse negócio que eu não aguento mais pôr dinheiro aqui, né? Embora eu saiba que... esse lucro que a gente teve, é com dor no coração que a gente teve esse lucro, porque eu sei que foi um lucro errado, né? Isso me incomoda demais. E observe, irmãos, que a indignação desse empresário, né, sabendo que o lucro não é um lucro lícito, idôneo, né, correto. Então, se atente, irmãos, em relação a isso. Às vezes a conta realmente não fecha porque o nosso sistema ele é distorcido. Mas a palavra do Senhor nos ensina, lá no livro de Eclesiastes, né, que às vezes nós não temos como ser demasiadamente justos, mas isso não exclui a nossa responsabilidade, irmãos, de ter um coração indignado, de ter um coração triste em relação a um eventual lucro que muitas vezes é oriundo de uma forma errada. Que o Senhor pese a mão sobre o nosso sistema tributário e sobre essas pessoas que produziram e produzem esse tipo de sistema que induz, fomenta ou estimula as pessoas, às vezes, a viver às custas de sonegação, ou só de sonegação, ou de uma parte de sonegação. Agora, não podemos esquecer, irmãos, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Observe a sua vida, observe o seu coração, observe a sua conduta e corrija no Senhor, peça ajuda a Deus e o Espírito Santo tem ajuda para nos dar. Não erreis, nem os efeminados herdarão o reino
de Deus. Esse assunto aqui é um assunto bastante delicado para eu abordar nos dias de hoje. Mas observe que Paulo, ele fala sobre duas categorias de pessoas cristãs, nessa área específica, que são os efeminados e os sodomitas. E nós precisamos tomar cuidado, aquela fala inicial dessa pregação, de nós não fazermos uma interpretação do texto bíblico com a conveniência de cultura ou a conveniência do que nos parece certo ou errado. Nós precisamos interpretar o texto tal como o texto foi escrito na sua originalidade. Observe o seguinte: nem todo efeminado é homossexual e nem todo homossexual é efeminado. Paulo, quando fala em relação aos efeminados, ele está abrangendo tanto homens que se comportam, né, como mulheres, tanto quanto mulheres que se comportam como homens. Ele está falando de pessoas que têm um determinado gênero biológico e se comportam como aquele gênero oposto. É por isso que essa pregação, irmãos, ela precisa de alguns requisitos de fé para ser aceita. Ela não é uma pregação para não cristãos, ela é uma pregação para cristãos. Porque você precisa crer que Deus fez você homem, Deus fez você mulher, e que Deus espera que você, homem, se comporte como homem, e você, mulher, foi criada por Deus mulher, e Deus espera que você também se comporte como mulher. A orientação espiritual de Paulo é que os homens cristãos sejam homens, e as mulheres cristãs também sejam mulheres. E nessa seara específica de efeminados, Paulo está tratando uma questão muito difícil para as pessoas ali de Corinto. Porque se tem um negócio difícil de mudar, irmãos, é pessoas com comportamentos e trejeitos invertidos da sexualidade. Isso acontece porque às vezes a pessoa viveu tanto tempo no mundo sem Deus, tanto tempo influenciada e acostumada e habituada naquele determinado comportamento. Quando ela vem para Jesus, ela aceita Jesus, ela se converte, ela é transformada pelo poder de Deus. O processo de correção, né, dessas mazelas do comportamento humano, ele às vezes leva anos para acontecer progressivamente, e não é algo fácil, e também não é algo rápido de se acontecer. E tem muita gente que sofre por ser efeminado, né? Homens que sofrem por ser efeminados e são sinceros com Deus, assim como mulheres masculinizadas que também são sinceras com Deus, que sofrem por servir a Deus e por terem esse trejeito, são bem intencionadas. Eu acredito que realmente amam a Deus. Mas observe, se você sofre, se essa é uma luta para você, eu quero dizer que há um consolo, há uma saída, há uma esperança. A palavra do Senhor nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Jesus nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Se isso é uma dificuldade para você, irmão, ou se isso é uma dificuldade para você, irmã, creia: se creres, verás a glória de Deus. E eu profetizo na sua vida, e eu creio que você vai ser homem, não apenas biologicamente, mas também as pessoas vão te conhecer como homem, porque vão ver em você um homem que é homem, e você uma mulher que realmente é uma mulher, em nome do Senhor Jesus. Não erreis, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Da mesma forma, irmãos, quando Paulo fala sobre sodomitas, ele não está restringindo essa fala apenas a homens inflamados sexualmente por outros homens. Sodomia é o ato sexual anal, né? O sexo de forma anal. Isso não é exclusividade de homossexuais, porque mulheres também podem submeter a esse tipo de relacionamento sexual. Aliás, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 26, Paulo diz que até as suas mulheres
mudaram o uso natural no contrário à natureza. Ele está falando de mulheres que trocaram coito natural pelo anal, né? Então, ele está falando dessa prática de sodomia também praticada por mulheres. Nós, irmãos cristãos, filhos de Deus, que cremos no Senhor Jesus, que fomos lavados no sangue de Jesus, não podemos permitir mais esse tipo de conduta na nossa vida. Não erreis, meu querido. Eu declaro em nome de Jesus você liberto desse tipo de comportamento, liberto desse tipo de vício, liberto desse tipo de tentação, desse tipo de vontade, em nome de Jesus. Esse é um dia de restauração, de transformação, da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Creia nisso, em nome de Jesus. Não erreis, nem os ladrões, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, mas o ladrão rouba, o roubador também é ladrão. Qual que é a diferença de ladrão e roubador? Ao que parece, irmãos, né, o ladrão é aquele que é profissional no que faz, né? Ele vive dos crimes que ele comete. Eu me lembro que recentemente eu vi uma entrevista, aquelas entrevistas de jornalista em porta de cadeia. A polícia havia prendido um bandido, um rapaz novo ainda. Ele tinha pulado um muro de mais de 4 metros. E na casa que ele assaltou, tinha 2 cachorros pitbulls. E aí ele pulou nessa casa com esses 2 cachorros, assaltou a casa e ainda conseguiu despular o muro, segurando o fruto do roubo dele ali. E aí a jornalista fez aquela pergunta óbvia, né? Rapaz, como que você conseguiu pular esse muro tão alto, ainda com 2 cachorros ali naquela casa? E aí o ladrão deu aquela resposta de ladrão profissional. Ele disse assim: moça, eu não sou obrigado a explicar minhas técnicas profissionais e muito menos dar entrevista para você. Ou seja, ele é um ladrão profissional. Ele acredita no que ele faz, na forma que ele faz, ele está habituado a fazer aquilo. Agora, qual a diferença em relação aos roubadores? O roubador parece que é mais circunstancialmente. É aquele que não é ladrão de profissão, mas se eventualmente aparecer uma oportunidade, ele se torna também um ladrão, um roubador. Exemplos que eu já testemunhei, infelizmente, algumas vezes, né? Muitas vezes na igreja se faz bazar, as pessoas doam coisas para fazer bazar, e sempre tem alguém responsável pelo bazar. E aí eu já vi das mais diversas situações, né? Às vezes se ganha coisas muito boas e a pessoa responsável percebe que o negócio é muito bom, né? E às vezes pega para ela ou deixa reservado para determinado amigo, pessoa, né? É uma espécie de roubo circunstancial, né? Precisamos tomar cuidado com isso, porque mesmo que seja circunstancialmente ou mesmo que seja profissionalmente, não há hierarquia nisso. Do ponto de vista de Deus, um que tenha roubado uma única vez na sua vida, ou um que tenha roubado todos os dias, mais uma vez por dia, inclusive, não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. Não erreis, nem os avarentos herdarão o reino de Deus. A questão da avareza, irmãos, tem que ser observada sobre vários aspectos, né? Nós temos ali as pessoas que às vezes são avarentas. Não é só aquele que é fominha para dinheiro, como nós conhecemos, né? Aquele que só pensa em dinheiro, só quer dinheiro. Há pessoas que são avarentas, às vezes de outras formas. Um exemplo prático, né, que eu já experimentei e experimento muitas vezes na minha vida pessoal e profissional, né? A pessoa chega para você, percebe, ou chega para o profissional, precisa de um determinado serviço, principalmente prestadores de serviço.
o profissional dá o preço, e aí a pessoa percebe que o profissional está precisando, está passando apertado, e a pessoa começa a baixar o preço, forçando aquela situação cada vez num preço menor. Não há erro nenhum de você negociar preço, negociar parcelamento ali do valor que vai ser pago, mas o erro é você tripudiar em cima da necessidade alheia. E eu já vi isso muitas vezes, irmãos, é algo muito triste de se ver, né? E cristão é incompatível fazer esse tipo de coisa, né? Às vezes a pessoa vem, né, você já fez outros orçamentos, o preço que a pessoa deu está mais ou menos equiparado, mas você percebeu a fragilidade ali da pessoa e fica forçando para cada vez abaixar mais o preço. E eu quero dizer, isso é avareza, isso não vai te levar para o céu, isso é pecado, isso é errado, irmãos. Nós temos que ser instrumento de bênção na vida das pessoas e não instrumento de opressão na vida das pessoas. Não bastasse, às vezes, as circunstâncias difíceis que as pessoas vivem, vem um lá e pisa mais um pouquinho, e esse um lá, às vezes, é filho de Deus, que não vai entrar no reino de Deus. Não erreis. Não erreis. Nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Cristão pode consumir álcool. Cristão pode beber. Irmãos, tem um assunto que é polêmico, é esse aqui, né? E nós precisamos entender, queridos. O apóstolo Paulo não está falando sobre o consumo de álcool. Ele está falando sobre as pessoas que ficam alcoolizadas. Então, você pode beber moderadamente, sem ficar alcoolizado? Nós precisamos tomar um cuidado nesse sentido também. Porque, observe, a moderação é algo, às vezes, um pouco difícil de você definir. Como você não sabe definir muito o limite da moderação, às vezes se radicaliza, né, a abstinência. Mas eu quero trazer uma experiência pessoal aos irmãos em relação à minha vida pastoral sobre esse assunto. Eu pastoreava uma igreja que amava demais, amava aqueles irmãos demais, e eu tinha um diácono muito especial, homem temente a Deus, e eu inventei uma vez de preparar a ceia do Senhor, a Santa Ceia que nós conhecemos, ao invés de usar o suco de uva, usar vinho mesmo, vinho tinto, tal como se fazia no tempo de Jesus. E cuidado que o vinho, na época de Jesus, era alcoólico. Não existe essa de vinho não alcoólico. Não existe, irmãos. Então, eu resolvi fazer na forma que a Bíblia nos mostra ali. Aí, o irmão preparou a ceia, preparou os cálices, preparou o pão, e o culto foi correndo. E aí, estava chegando perto da Santa Ceia, o irmão chegou para mim e cochichou no meu ouvido e disse assim: pastor, está pronto lá a ceia? O pastor não leve a mal não, mas eu não vou participar da ceia hoje. O pastor sabe que eu sempre participo da ceia, mas hoje eu não vou participar. Eu perguntei por quê. Pastor, o senhor sabe da minha vida, o senhor sabe de onde eu vim. Eu era alcoólatra, né? E Deus me transformou, me restaurou, me livrou desse mal que destruiu a minha vida. E hoje eu sou resgatado por Jesus. Mas, pastor, eu tenho até medo de tomar esse cálice alcoolizado. Eu tenho medo disso virar ou atrair aquele velho homem que um dia eu fui. Irmãos, quando ele disse isso para mim, veio um temor muito grande no meu coração, né? E o temor foi tão grande, queridos, que eu me lembro que aquele dia eu joguei aqueles cálices fora, né, de vinho. Não havia mais tempo de substituir ali pelo suco de uva, e nós substituímos os cálices por água e fizemos a Santa Ceia com cálice de água e o pão, né, porque o texto diz que é em memória, não precisa ter uma literalidade, né, em memória nós fazemos ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí, irmãos, eu tive uma lição muito importante em relação a essa questão do álcool. Nós vivemos num país que sofre de uma chaga chamada alcoolismo. Nós temos um país em que as principais marcas de cerveja estão sempre ligadas a alguma conotação
demoníaca. Você vai ver que as principais marcas têm nomes demoníacos, como, por exemplo, Devassa. Você acha que isso é nome de uma bebida, né? E é compatível um cristão tomar uma bebida com o nome desse? Ou que seja outro nome, Brahma, né, que faz referência a uma entidade lá indiana, né? Isso é incompatível, irmãos, porque a natureza, a proposta dessas bebidas alcoólicas é levar o homem ao vício, é levar o homem ao consumo desmedido, é conquistar o paladar e o desejo desses homens em relação ao álcool. Não há meio termo nisso. O interesse é sempre econômico, é sempre vender. E é por isso que cada vez mais se aprimora, né, esse tipo de bebida, para que as pessoas consumam mais. Pessoas que não consumiam, nunca consumiram, passem a consumar. E aí se coloca muito em bebida alcoólica outros sabores que nunca existiram em bebidas, com menta, com canela e por aí vai, justamente para atrair mais adeptos e para gerar mais consumo. Então nós temos uma chaga no nosso país, que é o alcoolismo. E muitas pessoas do nosso país, quando vêm para Cristo, precisaram romper com esse marco triste de suas vidas sem Jesus. Não é justo, irmãos, não é razoável que o membro de uma igreja veja um pastor bebendo, que o membro de uma igreja veja um outro irmão bebendo, porque a Bíblia nos diz que nós temos que amar os nossos irmãos, temos que ser suporte na vida dos nossos irmãos. Quando o texto fala, suportai-vos uns aos outros sem amor, é para sermos suportes, alicerce na vida dos nossos irmãos. Portanto, nós não podemos ser uma pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos mais fracos, na vida dos nossos irmãos que já padeceram com uma situação como essa. Por isso que eu entendo, irmãos, que não erreis, nem os bêbados entrarão no reino do céu. Essa lição é muito mais importante, muito mais profunda do que simplesmente o alcoolismo, ou a questão do alcoolismo, ou a relativização, ou a banalização em relação ao perigo que é o álcool, né? Quando se fala sobre o consumo de álcool. Irmãos, eu tenho um princípio na minha vida que você não é obrigado a seguir. Eu sigo um princípio. Tudo que pode afetar o meu discernimento, a minha percepção, eu tento evitar, por uma questão de vida cristã. Se existe um medicamento que, se eu tomar, pode afetar a minha atividade psíquica ou o meu discernimento psíquico, eu particularmente tento evitar, procuro uma alternativa em relação a isso. E eu acredito que o mesmo vale em relação ao álcool, né? Há pessoas que gostam, que apreciam, mas isso não pode virar um hábito na sua vida, na sua casa, não pode virar uma constância também na sua vida, na sua casa. Também não pode ser pedra de tropeço na vida do seu irmão, né? Se nós atentarmos isso, se nós tomarmos esses cuidados, parece que nós vamos estar dentro da premissa de um dia entrarmos no céu. Não erreis, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Irmãos, tão importante quanto os bêbados, tão importante quanto os ladrões e roubadores, tão importante quanto os sodomitas, é a questão de falar mal dos outros. Pessoas que falam mal das pessoas, falam mal uns dos outros, falam mal da igreja, falam mal dos irmãos da igreja, falam mal do pastor, falam mal das pessoas. Isso vira um hábito na vida das pessoas. Se isso não é corrigido, irmãos, esse é um problema tão importante quanto os outros 9 que nós falamos aqui hoje. Cuidado para você não ficar falando mal dos outros. E eu vou dar uma dica para você. Nós precisamos nos adestrar nesse sentido. A parar de falar mal dos outros. Porque a gente, às vezes, está tão habituado a falar mal que a gente não percebe mais. E você fica falando mal dos outros
e aí o seu irmão, né, com todo amor, não quer te confrontar, não quer se indispor com você, e você nunca percebe que você tem esse hábito tão feio, tão ruim, que não vai te levar para o céu, que é falar mal dos outros. Então, eu vou dar uma dica para você, e que valha para todos os irmãos da igreja. Quando, eventualmente, você estiver conversando com o seu irmão, mas tem que ser o irmão em Cristo, principalmente os irmãos da fé, da mesma igreja, quando você estiver conversando com o seu irmão, e o seu irmão, sem querer, num deslize, num mau hábito que ele tem de falar mal dos outros, começar a falar mal de alguém, você vira para ele e fala assim: irmão, agora que todos já sabem o que a gente pode fazer, então se porventura o irmão chegar para você e você falar irmão, ele já sabe o que você quis dizer, ele já sabe qual que é a lição. E observe, irmãos, que isso é muito importante. Porque uma vez que você ouvir, 2 vezes que você ouvir esse irmão, você já vai começar a perceber que você às vezes tem esse mau hábito, tem essa mania às vezes ruim, e você vai começar a se policiar e se corrigir e caminhar para entrar no céu. Graças a Deus. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Não erreis. Não erreis. Hoje é dia de nós acertarmos. Nós queremos entrar no céu, porque nós vamos entrar no céu. Aleluia por isso. Que o Senhor nos livre dessas mazelas, desses problemas que às vezes acometem o nosso comportamento e acabam pesando sobre a nossa vida espiritual. Né? Problemas que às vezes nós adquirimos num tempo antes de conhecer Jesus e trouxemos para a vida cristã, ou problemas que nós desenvolvemos também ao longo de uma caminhada de vida cristã. Por incrível que pareça, às vezes isso também acontece. Mas hoje é um dia de transformação, de libertação, de mudança, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós cremos em Ti, cremos na Tua mão, cremos no Teu poder. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se há alguém aqui hoje, Senhor Deus, que tem alguma dificuldade em uma dessas áreas, talvez eu esteja falando, alguém que durante a intimidade com o esposo, com a esposa, às vezes tem um deslize aí nessas áreas aí que foram citadas, Senhor, que o Senhor venha ajudar a corrigir esse irmão, essa irmã, que o Senhor venha ajudar a corrigir também outras questões que são tão importantes, Pai bendito, que às vezes passam desapercebidas na nossa caminhada cristã. Às vezes falamos mal das pessoas, não falamos às vezes mal intencionadas, mas é um hábito que precisa ser retirado da nossa vida. Nos ajude a corrigir isso, Senhor. Nos ajude. Senhor, alguém às vezes aqui tem um negócio, trabalha de uma forma irregular. Isso não pode ser natural na vida desses teus servos, Senhor. Coloca a inquietação. Eu sei que muitas vezes é difícil fazer de forma assim 100% correta, por causa da estrutura que nós temos, tributária, e a legislação que é tão difícil de ser seguida, mas eu peço que o Senhor coloque sempre um coração inquieto, incomodado com essas circunstâncias, com essa renda que às vezes vem, fruto desse sistema tão torcido que vem no nosso país. Senhor, estenda a Tua mão, Senhor, nos abençoe, Pai bendito, cuida de nós, nos liberte dessas mazelas do comportamento humano, em nome de Jesus. E nós queremos e declaramos que queremos entrar no céu, nós iremos morar no céu, e nós ouviremos do Senhor Jesus: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o que eu vos prometi. Nós declaramos que esta palavra será um dia falada a cada um de nós, porque nós vamos morar no céu. Eu repreendo, Senhor, toda a frustração de final de jornada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.